Existe uma alternativa, existe uma solução que o consumidor de energia ele pode aderir e ele pode ter acesso às informações de consumo dele praticamente em tempo real. É isso? É dessa forma que funciona. Ele não precisa mais esperar, vamos dizer, até o fim do mês para receber uma conta de energia com as informações a respeito do seu consumo. Exatamente, né? Conversando com várias empresas, a gente identificou que o processo de gerenciamento de energia delas estavam baseados apenas em receber a conta todo mês, né, planilhar as informações da conta e fazer uma análise visual ali daquelas informações, mas uma análise que muitas vezes posterior àquilo que já tinha acontecido, né? E que era uma análise com dados mensais, apenas os dados da conta de energia. Então, com uma solução muito simples, tecnológica, né, que a gente viabilizou, a gente consegue dar dados granularizados do consumo e da demanda de energia ao longo de todo o mês, de forma que o consumidor consegue saber, no momento que ocorre uma ultrapassagem de demanda, um baixo fator de potência, se ele vai ultrapassar a meta de consumo dele para o final do mês, de forma que você toma providências, né, para que isso não aconteça. Então, a gente traz a gestão de energia para uma coisa mais do dia a dia, e não um processo de recorrência apenas mensal, e que você não tem mais um tempo hábil para tomar algumas ações e que venham a melhorar os resultados. É que provavelmente, né, quando a gente pega a conta de energia, eu pego só o final da conta de energia lá pego no final do mês, e eu não monitoro essa conta de energia online, não vejo como é que é o comportamento do meu consumo, eu perco muita oportunidade, né? Apesar de eu conseguir identificar algumas oportunidades olhando a conta de energia lá no final, mas a gente perde uma série de oportunidades, correto, Thales? Porque a própria correção do fator de potência, né, eventualmente é uma oportunidade que a gente tem monitorando ela diariamente. Se eu deixo ela só no total do mês, lá na minha fatura, a gente perde muita informação preciosa, né, para fazer essas correções e ajustar, né? Exatamente, né? Muitas vezes, olhando só a fatura, você está pagando uma multa por acidente de reativo, sim, você identificar que você tem um problema reativo na sua instalação e vai buscar aí, talvez, um banco de capacitores para resolver, né? Mas e se você já tiver tomado essa ação e ainda assim estiver pagando multas por acidente reativo, né? A gente tem casos de clientes nossos que, utilizando esse monitoramento, identificou que estavam tendo um problema de baixo fator de potência com o uso da nossa plataforma, né, seja olhando visualmente nos seus dashboards, ou recebendo alertas por e-mail, e foram ver que eles tinham bancos de capacitores, mas eles estavam mal ajustados, né, ou tinham alguns dos capacitores danificados e precisavam ser substituídos. Então, realmente, o monitoramento potencializa e muito a gestão de energia nesse sentido, otimizando bastante os resultados. E outra, né, com informações mais granularizadas, você consegue entender exatamente como se comporta o seu consumo ao longo do dia e, eventualmente, promover mudanças na sua operação, né? Será que a gente não consegue deslocar o funcionamento de algumas máquinas para outros horários do dia, onde a tarifa é menor, por exemplo, fora de conta, né? Será que eu não consigo verificar que o pessoal da limpeza não está deixando iluminação acesa durante a noite, né, de madrugada, assim que não deveria, né? Então, essa informação em tempo real permite esse tipo de análise, né, esse tipo de acompanhamento, coisa que você não vai ter na conta de energia somente. Eu acho que esse tipo de solução fica bem claro, né? É parte de um tema recorrente, né, que a gente aborda aqui nos webinários que a gente faz, não só da Energy, mas também de outros produtos e soluções que fazem parte do mix do Grupo Estúdio, que é o poder de decisão e o empoderamento do consumidor, né? Ele conseguindo ter o acesso em tempo real e uma informação precisa a respeito do seu consumo, a ação dele ela se torna muito mais efetiva e muito mais rápida, né? Então, existe essa transferência de poder, ele não precisa esperar mais um mês, ele não precisa mais ficar preso àquele formato de apresentação de dados ou ter que colher
aqueles dados da forma como vêm apresentados pela concessionária de energia, por exemplo, e colocar numa planilha de cálculo daqui a pouco, em alguma outra, uma outra ferramenta que vai organizar aquelas informações a partir da qual, então, ele vai tomar uma decisão a respeito do seu consumo de energia ou vai decidir a respeito de uma intervenção técnica que ele vai querer fazer, ou vai agir de forma a modificar né, a lógica de funcionamento da sua empresa, por exemplo, ou algum padrão de comportamento, de repente, dos funcionários. Então, o acesso à informação rápida de uma forma amigável, ela é muito útil, né, na redução do custo de energia e na gestão do consumo de energia, não é isso? O que é pacífico é que a conta de energia é alta, né? Então todas as empresas elas têm esse diagnóstico que a conta de energia está alta, só que ação tomar, o que dá para fazer alguma coisa diferente, o que a gente pode, o que dá para trabalhar, qual a ação que pode fazer. Enquanto a gente não tem uma ferramenta ou não tem um método para fazer esse monitoramento e encontrar as melhores ferramentas, o cliente fica... A forma de planilhar uma informação para verificar, enquanto eu posso ter um diagnóstico online, né, com essas ferramentas mais modernas, que nem o Thales está trazendo, é uma diferença muito grande para levar uma solução para o cliente. Porque senão ele fica refém, né, daquela situação. Ele vai monitorar, no final do mês ele não consegue verificar como é que está o consumo, como é que está o pico sobre o consumo de energia, como é que é o consumo de energia reativa, como é que... Fica difícil, né? E a hora que a gente tem esse monitoramento, ele consegue atuar naquele momento, ele consegue atuar naqueles... E ir corrigindo, né? Com uma ferramenta que identifique isso de uma forma online. Senão o diagnóstico fica muito simplificado, olhando e só diagnosticando pela conta, né? Analisando o consumo será que a demanda contratada está correta? Será que eu não tenho nada para mudar no consumo, no fator de potência? Então, acho que isso facilita muito com as ferramentas, né? Eu vejo hoje que o cliente fica refém de uma situação, que ele não consegue ter esse monitoramento, a equipe técnica dele muitas vezes não está preparada para fazer esse monitoramento, não consegue levar as informações para que ele tome uma decisão mais correta. Conforme a gente estava falando com o Thales mesmo agora há pouco, um diagnóstico de um cliente, o problema dele, a solução estava interna. Ele estava com um problema no banco de capacitores que podia estar corrigindo o fator de potência e ia diminuir o consumo de energia. Então, esse monitoramento, daqui a pouco ele vai esperar até o final do mês, ou não vai conseguir identificar esse problema, ele vai continuar com esse problema, e por isso que a solução tem que ser online agora, né? Tem que ser um sistema onde eu consigo conectar e monitorar e corrigir. Eu enxergo muito dessa forma.